Eduardo Bin, presidente do IBAMA, se autodeclara psicopata durante o lançamento de seu livro. Vamos então começar esse bloco falando do auto-intitulado psicopata Eduardo Bin. Eduardo Fortunato Bin, o atual presidente do IBAMA, deu declarações desastrosas em sua palestra do lançamento do seu livro, intitulado de Questões Atuais do Direito Ambiental, uma visão prática, no mês de abril. Toda a palestra foi gravada e no mês de maio, essas declarações repercutiram em várias redes sociais e canais de notícias do Brasil inteiro. E uma dessas declarações desastrosas do Eduardo Bin é que ele se auto-intitula de psicopata. Então aqui, aspas para o Eduardo Bin. Tem gestor que se sente constrangido por reportagem de jornal, etc. Eu não, eu sou um psicopata. Eu não tô nem aí. Particularmente, eu não estou nem aí. Então, essa foi a declaração do Eduardo Bin. E isso é ótimo, porque agora a gente pode chamar ele de psicopata aqui no nosso canal, já que ele mesmo se intitula de psicopata. E como ele mesmo disse também nessa reportagem, ele não tá nem aí pra reportagem de jornal. Então acredito que ele não vai se importar se a gente falar um pouco dele aqui no nosso podcast. Então, para começar, vamos lá, né? Quem é o Eduardo Bin? Eduardo Bin é o primeiro presidente do IBAMA a ser afastado do cargo em toda a história do IBAMA, desde lá 1989. E só por essa informação já dá para ter uma ideia de quem que é essa pessoa. Só para contextualizar, o Eduardo Bin ele ficou afastado por 90 dias em 2021 pela Polícia Federal por ter editado um despacho que eliminava a necessidade de autorização de exportação de madeira, incluindo até espécies ameaçadas de extinção. Tudo isso ocorreu durante a Operação Aquanduba, que mais tarde culminaria na exoneração do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sim, Ricardo Salles, o primeiro e único ministro do Meio Ambiente que sofreu busca e apreensão pela Polícia Federal. Não vamos entrar em detalhe aqui dessa operação, mas a gente vai deixar todos os links na descrição do vídeo. E qual que é o problema da gente ter um psicopata na presidência do IBAMA? Então, para a gente entender qual que é o problema da gente ter um psicopata na presidência do IBAMA, primeiro a gente precisa saber para que serve o IBAMA. Então, vamos lá, né? Primeiro que o IBAMA ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E o que é uma autarquia? De modo bem simplificado, uma autarquia é um tipo de entidade de administração pública que tem a capacidade de gerir a si mesma, ou seja, ela atua de forma independente. Basicamente, a função do IBAMA no nosso país é de garantir o cumprimento de todas as leis ambientais. Além disso, o IBAMA também fiscaliza obras potencialmente poluidoras, atividades que envolvem animais silvestres e plantas nativas, e também autoriza o uso de recursos naturais. Além disso, ele é essencial para a academia científica como um todo. Primeiro porque o IBAMA ele faz a coleta de dados e de informações que são a base para inúmeros projetos de pesquisa no nosso país. E só com esses dados que a gente consegue coletar através do IBAMA é que a gente consegue fazer projetos que realmente possam proteger os nossos animais e vegetação nativas do Brasil, além dos recursos naturais. Pois é, pois é. Além disso, né, de realmente ser muito relevante a contribuição para a sociedade, a gente precisa também ter em mente que, além da coleta de dados, ele também faz essa análise, essa avaliação ambiental integrada, multissetorial e multidisciplinar. Então, ele envolve uma série de relatórios, né, gente? Os relatórios sobre fauna, incêndios florestais, atividades poluidoras e afins. Inclusive, o IBAMA, ele também, além de por si só proteger essa fauna, essa flora, enfim, criar esses projetos de vanguarda, ele também ajudou a instituir centros de pesquisa aqui no país. Centros de pesquisas conhecidos como o TAMAR, que faz parte, né, do ICMBio, e também o RAM, que eu não sei se vocês conhecem, mas também faz parte de um desses diversos centros que existem, que é o Centro Nacional de Pesquisa, né, de Conservação de Répteis e Anfíbios. Também nós temos o CEPTA e por aí vai. Então, voltando para a pergunta inicial, qual que é o problema da gente ter um psicopata como presidente do IBAMA? Então eu trouxe aqui o 5º Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que basicamente é a bíblia de qualquer pesquisador que trabalha com algum tipo de transtorno mental, e nele está escrito que uma pessoa psicopata pode, aspas, para o manual, podem repetidamente realizar atos que são motivos de detenção, estando já presos ou não, como destruir propriedade alheia, assediar outras pessoas, roubar
ou ter ocupações ilegais. Pessoas com esse transtorno desrespeitam os desejos, direitos ou sentimentos dos outros. Com frequência, enganam e manipulam para obter ganho ou prazer pessoal, como, por exemplo, conseguir dinheiro, sexo ou poder. Fecha aspas para o 5º Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Não tirei isso do nada, isso é um diagnóstico. Você pode encontrar esse trecho que eu acabei de ler na página 660 do capítulo Transtornos de Personalidade Antissocial, que atualmente é a forma mais científica correta para a gente denominar uma pessoa que é psicopata, tá? Psicopata é um termo que já não é usado na ciência, é um termo mais coloquial, né? E o link para o manual vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Ou seja, ter um presidente do IBAMA como psicopata é muito preocupante, porque ele pode repetidamente realizar atos que são motivos de prisão, mesmo que ele não seja preso, atos estes que vão prejudicar diretamente a nossa fauna silvestre, a nossa flora e os nossos recursos naturais. E tudo isso com a finalidade de obter lucro e poder. Só para fazer um adendo, a gente sabe que provavelmente o Eduardo Bin não foi clinicamente diagnosticado como um psicopata e acabou falando o que falou por uma falta de preparo ou até mesmo ignorância ou só para provocar o pessoal. Mas essas falas desastrosas do presidente do IBAMA mostram quanto nossas instituições retrocederam nesses últimos anos, né? Com certeza, né? Justamente nesse último governo, a gente vê uma deslegitimação, né, da política ambiental muito grave. Inclusive, conforme a ex-presidenta Sueli Araújo, a ex-presidente do IBAMA, que também é urbanista, advogada, ambientalista, né, formada em ciência política, doutora, na verdade, em ciência política, ela coloca que essa deslegitimação da política ambiental e as regras dos órgãos, enfim, o desmantelamento do IBAMA, do ICMBio, eles têm um foco muito mais na questão de agentes federais ambientais, né, os fiscais. Ou seja, isso vem quando o atual governo do Bolsonaro questiona a indústria da multa, né, o valor das multas. Ele comemora que as autuações caíram. Então, tudo isso enfraquece o órgão ambiental e, na prática, tira deles esse poder. Bom, o aumento do desmatamento é uma consequência, né, do enfraquecimento dos órgãos de controle. Então, o sistema de detecção de desmatamento em tempo real, né, o DETER, que também pertence ao INPE, ele aponta que no primeiro semestre, né, do ano de 2020, ou seja, lá no começo ainda desse atual governo, mais de 3 mil quilômetros quadrados foram desmatados da Amazônia. Então, a gente teve um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano de 2019. E trazendo para dados mais atuais, o índice de abril desse ano ele foi quase o dobro do mesmo mês do ano passado. Ainda conforme a Sueli Araújo, a redução de 80% que houve, por exemplo, de 2004 a 2012, a redução desse desmatamento ele foi resultado de 2 fatores principais, ou seja, houve um aumento da criação de unidades de conservação, que é uma das funções aí do ICMBio, e também um aumento da capacidade do Estado de implementar a legislação ambiental. Então, né, o IBAMA ele realmente está fragilizado e deslegitimado pela narrativa do próprio presidente da República, né, e de outras autoridades também. É importante a gente falar também que aqui a gente está falando só do IBAMA, né? Mas é os órgãos ambientais de uma forma geral, né? Se a gente for lembrar, pouco tempo atrás, teve aquelas discussões ridículas do Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, contra o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, né? E assim, só coisa terrível saiu daqueles debates. E é a desmoralização do pesquisador, né? Eu acho que é esse o problema. Então é isso, uma notícia curta, mas vamos lá então para a próxima reportagem. O bilionário Elon Musk promete usar sua rede de satélites para monitorar a Amazônia brasileira. O Elon Musk desembarcou no Brasil numa sexta-feira, do dia 20 de maio, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, outros integrantes do governo brasileiro e alguns empresários. A reunião teve como assunto principal as iniciativas tecnológicas para a proteção da Amazônia, incluindo o uso de satélites para levar a internet para regiões mais afastadas do norte, né, do país, e para fazer o monitoramento do desmatamento da região amazônica. Então vamos lá. Esse tema gerou muita polêmica no mês de maio e a gente não podia deixar de falar ele aqui no canal. Mas para falar sobre essa notícia, a gente vai tentar separar o que é um problema político-econômico do que é um problema científico-tecnológico, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro,
Nós precisamos dos satélites do Elon Musk para monitorar o desmatamento da Amazônia? Essa é a primeira pergunta. E segundo o ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão, não, a gente não precisa dos satélites do Elon Musk para monitorar o desmatamento da Amazônia. Até porque os satélites do Elon Musk, eles são satélites de comunicação para prover internet. Eles não são satélites ópticos, como são os satélites do INPE, que chegam a ter até 95% de precisão na captação de imagens. Então, os satélites que a gente já tem aqui no Brasil, eles são superiores aos satélites que o Elon Musk quer usar para fazer o monitoramento de desmatamento na Amazônia. Então acaba sendo uma coisa que é sem sentido quando a gente fala em termos de tecnologia, né? A gente já tem uma tecnologia para monitorar o desmatamento na Amazônia. Hoje, o INPE ele conta com 3 tipos de programa para monitorar o desmatamento na Amazônia. O primeiro programa é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélites, pelo sistema do PRODES. A gente tem a detecção de desmatamento em tempo real, com o sistema DETER, e a gente tem o TerraClass, que ele vai mapear o uso da terra depois que o desmatamento já aconteceu. Isso tem uma parceria com o INPE e com a Embrapa. O PRODES ele faz um levantamento das taxas anuais do desmatamento. E ele usa mais ou menos 220 imagens de satélites que tem de 20 a 30 metros de resolução espacial, que é equivalente a uma área de 400 a 900 metros quadrados para cada ponto de imagem obtida. Já o Dexter ele é usado desde 2004 para detectar o desmatamento em tempo real em áreas maiores do que 3 hectares ou 30 mil metros quadrados. E o sistema serve de alerta para dar apoio às ações de fiscalização por IBAMA. E por fim, a gente tem os dados do TerraClass, que são feitos a cada 2 anos, com o objetivo desse monitoramento é saber qual foi o uso da terra depois do desmatamento, né? Então são esses 3 programas que o INPE já tem para a gente monitorar o desmatamento na Amazônia. E aí, a crítica que muitos canais de notícia fizeram foi que nós não temos uma limitação tecnológica para fazer o desmatamento na Amazônia. O que a gente tem, na verdade, é uma grande falta de fiscalização. Os números oficiais do INPE apontam que o Brasil perdeu, entre agosto de 2020 e julho de 2021, a maior área de floresta desde 2006, que corresponde a cerca de 13 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a mais de 10 cidades do Rio de Janeiro e representa uma alta de até 22% em comparação com o mesmo período entre 2019 e 2020. E no mesmo período, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Centro de Vida, só 1,3% desses alertas feitos pelo INPE resultaram em ações reais do IBAMA, ações que realmente puniram as pessoas que fizeram essas infrações e que desmataram essas áreas da Amazônia. Então o que a gente vê de fato não é uma barreira tecnológica para o monitoramento da Amazônia, mas um descaso do governo federal, que agora finge que quer proteger a Amazônia, mas vem cortando as verbas do INPE todos os anos. Vale lembrar que o próprio Bolsonaro demitiu o Ricardo Galvão, agora ex-diretor do INPE, porque ele expôs os dados do INPE mostrando que o desmatamento na Amazônia estava aumentando no início do governo Bolsonaro, e em janeiro desse ano, de 2022, o INPE precisou desmontar uma de suas equipes de monitoramento de desmatamento no Cerrado, simplesmente por cortes de verba federal. Não tinha dinheiro. Só um adendo que esses 1,3% que foi colocado sobre os alertas do INPE que resultaram de fato em ações reais pelo IBAMA, essas ações elas só não foram de fato reais, colocadas em práticas justamente por esse corte de verba que a gente teve e continua observando. E realmente o INPE teve diversos questionamentos pelo atual governo. O Jair Bolsonaro já colocou que os dados do INPE estavam errados, o que depois até a NASA colocou que realmente a situação estava muito ruim aqui no Brasil. Por exemplo, em 2019, 2020 e 2021, ou seja, em todo o período desse último governo. E a NASA confirmou que as taxas de desmatamento estavam muito altas e que as estatísticas distribuídas são condizentes com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Uma vez que também, por exemplo, o INPE também usa os dados de focos ativos registrados pelos sensores MODIS da NASA para monitorar as atividades de queimada na Amazônia brasileira. Mourão, que é o presidente do Conselho da Amazônia, agiu ativamente em prol de uma agenda que não defende a Amazônia. Inclusive,
questionou sobre os dados de desmatamento, né, que não deveriam ser colocados a público, mostrando que ele basicamente desconhece que essa informação ela deve ser pública e que ela é obrigatoriamente pública e inclusive deve continuar sendo. Bom, deixa eu tornar isso um pouco mais didático. Eu acho que quando nós vemos nas diversas notícias, muitas delas colocam algo como a taxa de desmatamento por corte raso, para os estados W, do período de tal, foi de tanto, e isso às vezes fica um pouco mais distante para que a gente entenda, já que o corte raso é basicamente uma das formas de corte da madeira, né? Bom, a extração de madeira, como a gente sabe, ela acaba sendo uma das principais indústrias do mundo. Para todo esse processo, no primeiro momento, a gente precisa abrir caminho, ou seja, construir uma estrada de acesso para a remoção da madeira. Então, isso já, por si só, pode gerar diversos efeitos nocivos, como a erosão dos solos superficiais, escoamento de sedimentos para os cursos d'água, fragmentação de habitat, perda da biodiversidade, por aí vai. Conforme Miller, Spulman e Scott, no livro Environmental Science, e inclusive conforme as referências que a gente deixa aqui no nosso vídeo, de uma forma geral, a gente pode aqui colocar que existem 3 tipos de corte, tá? Então, existe o corte seletivo, onde as árvores de idade média ou madura, elas são cortadas individualmente, né? Ou em pequenos grupos. Também existe esse corte raso, que é o que normalmente a gente vê associado a essa situação de desmatamento, principalmente aqui no Brasil, né? Então, a nível de esclarecimento, esse tipo de corte de madeira, que é o corte raso, é uma derrubada de árvore, quando todas, ou no caso, a maioria, das árvores são removidas na área ali escolhida. E, inclusive, isso é feito de uma única vez. Então, no corte raso, a gente tem a presença daquela madeira mais eficiente, né, digamos assim. Ou seja, é uma forma menos dispendiosa de cortar as árvores e também de oferecer esses benefícios para as empresas, proprietárias de terra, enfim. É o que a comercialização visa, ou seja, o retorno financeiro. Mas também gera uma perda da vegetação rasteira, assim como diversos efeitos já colocados agora há pouco tempo. E isso acaba dificultando a regeneração da floresta. Na verdade, os efeitos do corte raso no solo e na natureza podem ser adversos, mas pode até ter também alguns benefícios. Por exemplo, o corte raso da floresta é muitas vezes aqui entendido como sinônimo de desmatamento, mas nem sempre é a mesma coisa, porque assim, o corte raso ele é feito para diversos fins, que incluem a extração de madeira ou a regeneração florestal, por exemplo, como parte de um plano de reflorestamento. Existe também uma terceira forma de corte de floresta, né, de madeira, que seria esse corte chamado em tiras, como colocado pela bibliografia que a gente já mencionou. Esse corte em tiras, ele é um corte de uma faixa de árvores, né, que deixa um corredor estreito o suficiente para que exista a regeneração natural da floresta, né, em poucos anos. Então, é possível intercalar, retira uma faixa enquanto uma outra se mantém, enfim, de uma forma cíclica. Quando vemos sobre desmatamento, é a retirada sem considerar a ciência que tem por trás para a regeneração, para o crescimento da floresta, enfim, é a devastação da floresta para a indústria. Também, né, no geral, não há manejo de florestas, ou seja, não tem pesquisa, não tem inventário sobre o que tem ou não na região. Então, quando usam deste corte raso, que é relativamente mais fácil, também inicia um efeito cascata. Eles põem em risco a qualidade do solo, da água, da fauna, da flora, enfim, das comunidades tradicionais ali presentes. E os desequilíbrios causados nos ecossistemas, eles implicam na intensificação do aquecimento global, enfim, e por consequência os seus efeitos mais adversos e mais variados. No caso brasileiro, por exemplo, esse corte raso ele pode ser considerado como um desmatamento, já que as florestas são exploradas para uso agrícola, como a possível desertificação, como resultado mais grave aí da degradação da terra. Ou seja, o corte raso poderia ser feito com mais regeneração da floresta, na maioria dos casos, permitindo, por exemplo, a chegada de luz mais diretamente para árvores mais jovens, né, árvores menores ali abaixo, mas não é o que acontece, como nós sabemos, então é propriamente o desmatamento. E retomando justamente sobre a visita do Musk aqui no interior de São Paulo, junto ao Jair Bolsonaro e diversos outros autores, isso tudo se trata de uma teia de interesses que envolvem várias empresas para explorar os minerais na Amazônia. Isso fica bastante claro para nós. Afinal, o Musk ele precisa de níquel para alimentar a sua própria empresa. É como você colocou, né, Bruno? O Musk diz que visa fornecer internet para essas escolas em áreas rurais e supostamente usar esses satélites para monitorar a Amazônia, mas é algo estranho, já que o governo segue na contramão sobre tudo isso.
É um governo que questiona sobre as multas ambientais, que vem tentando colocar essas reformas infralegais, né, para subverter aí o sistema de proteção ambiental no Brasil, sem depender de mudança na legislação, por exemplo. Isso junto ao estrangulamento orçamentário, a nomeação de pessoas inaptas, né, e atos que estimulam o desmatamento, questionando o IBAMA, ICMBio e diversos outros órgãos ambientais e de pesquisa. Que é o caso, como colocamos sobre o INPE, que é justamente o grande responsável que já faz esse monitoramento do desmatamento da Amazônia. E que faz muito bem. A Tesla, que é a empresa do Musk, ela usa níquel, ela usa manganês e vários outros minerais para a produção dos seus carros elétricos. Então, o lítio, por exemplo, de países vizinhos como na Bolívia, também são significantes, né? E também seriam bastante relevantes mais adiante. A gente pode até colocar em outros podcasts. E assim, os financiadores, ou seja, as empresas interessadas nessa exploração mineral, eles não são tantos assim, né? É um mercado relativamente de grandes poderosas, mas que é de um número até que bem fixo, entende? É uma oligarquia, né? Sim, e a Tesla basicamente fechou já o acordo com a Vale de fornecimento de níquel, no caso, o níquel da Vale do Canadá, tá bem? No caso, inclusive, o Lula, ele se comprometeu agora, esse ano, né, a combater a mineração em terras indígenas, por exemplo, mas assim, mesmo governos antes desse atual, a gente não tinha uma ação ativa para combater isso. Vamos ver se realmente muda, sabe? Tô torcendo para que em alguns meses esse pesadelo do governo atual acabe. É justamente como colocaram vários especialistas no webinar do Congresso em Foco. Entre eles, participaram do webinar Maurício Guetta, do Instituto do ISA, né, do Instituto Socioambiental, Sueli Araújo, do Observatório do Clima, né, a ex-presidenta do IBAMA, e o André Lima, consultor de políticas públicas ambientais do IDS. Eles também concluíram que o meio ambiente não resiste a mais um governo Bolsonaro. Então ainda existe muita controvérsia sobre esse suposto projeto de monitoramento da Amazônia com satélites do Elon Musk, que na prática não passou de discurso, já que não teve nenhum documento real produzido nesse encontro aí com o Bolsonaro e os outros empresários, e a gente também não teve mais detalhes para saber como esse projeto vai ser na prática, né? Então é bom a gente ir acompanhando para ver os desdobramentos desse acordo aí, desse possível acordo. Isso aí. A doença da raiva mata 3 crianças em um único mês em Minas Gerais. 2 adolescentes de 12 anos e uma criança de 5 anos morreram vítimas da raiva humana em Minas Gerais no mês de abril, mas as notícias começaram a sair na mídia aí no mês de maio. Na época, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investigava mais um caso suspeito, que era de uma menina de 11 anos, mas depois eles descobriram que essa menina morreu por outros motivos que não é da raiva, então eles descartaram que ela tenha morrido de raiva humana. Os adolescentes e a criança vítima da doença eram da mesma família e eram indígenas da etnia Machacali e viviam na reserva indígena Pradinho, em Bertópolis, na região do Vale Mucuri. Essa reserva é bem afastada de centros urbanos e abriga aproximadamente 1.500 indígenas na região. As vítimas relatam que elas foram atacadas por morcegos e alguns dias depois desenvolveram sintomas da raiva. Então, só para falar um pouco sobre a doença, a raiva é uma doença neurológica, quase 100% letal. Se eu não me engano, existe somente uma pessoa que sobreviveu à raiva aqui no Brasil, mas ela ficou com sequelas seríssimas pelo resto da vida. Se eu não me engano, essa pessoa ainda está viva. Se você for procurar aí na internet, você consegue achar os relatos dela. A raiva ela é causada pelo vírus do gênero Lissa vírus, da família Rabidoviridae. E comumente a gente divide a raiva em 2 tipos: a raiva urbana e a raiva silvestre. A raiva urbana é aquela que é passada por animais domésticos, como cães, gatos, sendo que a raiva adquirida pelos cães corresponde à maior parte dos casos de raiva doméstica. Tem estudos que mostram que entre a raiva doméstica, os cães eles são responsáveis por 99% das transmissões de raiva para os seres humanos. Já no caso da raiva silvestre, o principal causador é o morcego hematófago Desmodus rotundus. A principal forma de transmissão do vírus da raiva é através da saliva desses animais, mas arranhões também podem transmitir o vírus. Então o que acontece normalmente é que um cachorro ou um gato com raiva morde um ser humano, então ele acaba adquirindo a doença. Ou então o próprio morcego pode ir lá atacar um ser humano, como no caso
que aconteceu aí com essas crianças indígenas e a pessoa acaba desenvolvendo a doença da raiva. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, no Brasil, entre os períodos de 2010 e 2020, foram registrados 38 casos de raiva humana. Desses casos, 9 tiveram um cão como animal agressor, 20 tiveram os morcegos, 4 por primatas não humanos, 4 por felinos e um deles não foi possível identificar o animal agressor. E por que a gente decidiu trazer essa notícia aqui no SciLife? Basicamente para poder falar sobre o papel da agropecuária com a doença da raiva humana. A gente sente que ela tem um papel muito relevante que muitas vezes não é comentado na mídia tradicional. Primeira coisa, vamos combinar que os cães e os gatos eles não são os vilões, mas as vítimas da doença da raiva. Assim como os seres humanos, os cães e os gatos eles também morrem quando algum morcego ou algum outro animal transmite o vírus da raiva para eles. Nos cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, mas a morte desses animais acontece em média entre 5 a 7 dias após a apresentação dos sintomas. Então, para o cão e para o gato conseguir transmitir o vírus da raiva para os seres humanos, antes eles mesmos precisam estar infectados com o vírus. E o principal agente que infecta os cães e os gatos são os morcegos. Hoje a gente já sabe que os morcegos são os principais reservatórios do vírus da raiva. A gente sabe que os morcegos eles podem albergar o vírus da raiva por longos períodos sem sintomatologia aparente, apesar de que alguns deles também podem morrer com o vírus da raiva. Então, no fundo mesmo de tudo, os morcegos que são os principais causadores da raiva humana, tanto na raiva humana quanto na raiva silvestre. E aí, a gente queria entrar aqui em 2 pontos. Primeiro por que a gente então não controla a raiva silvestre? E o segundo ponto é sobre o desmatamento. Então vamos para o primeiro ponto, né? Sempre que a gente fala de controle da raiva, é muito comum da gente ouvir que a raiva urbana praticamente já foi erradicada e que a raiva silvestre é impossível de ser erradicada. Então por que não é possível erradicar a raiva silvestre? Primeiro, porque os animais que são atingidos pela raiva silvestre são principalmente os animais herbívoros de fazenda, com interesse na agropecuária, como por exemplo bovinos, equinos. Então o que acontece é que os morcegos eles se alimentam desses animais, tá? Então eles mordem e chupam o sangue desses animais de fazenda e assim eles conseguem se proliferar e se reproduzir. E nesse processo, eles podem também acabar passando a doença da raiva para esses animais herbívoros de fazenda. É importante a gente ressaltar também que, segundo o IBGE, só em 2020 o rebanho bovino no Brasil chegou a 218,2 milhões de indivíduos, sendo que a gente só perde para a Índia em quantidade de bovinos, e no mesmo ano o IBGE também reportou que a gente tinha 212,6 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, a gente tem mais bovino do que gente. E por que eu estou falando de todos esses números de gado aqui no Brasil? Basicamente para mostrar que os morcegos eles têm muito alimento disponível. Hoje, boa parte dos morcegos hematófalos que nós temos no Brasil, aqueles morcegos que se alimentam de sangue, eles só existem por causa dessa quantidade absurda de animais criados em pastos, que muitas vezes foram criados em solos desmatados, em solos derivados de processos de grilagem. E aí que a gente chega no segundo ponto, que é o desmatamento. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 75% de todo o desmatamento na Amazônia é causado pela pecuária. Com o desmatamento, os morcegos perdem o espaço do seu habitat natural e também acabam perdendo as suas presas naturais. E o que acontece é que eles acabam sem casa e sem comida. Então, se a gente derruba as árvores onde os morcegos se abrigam, a gente afugenta suas presas naturais e coloca gado no lugar, é óbvio que esses morcegos vão passar a se alimentar desse gado. Outra consequência do desmatamento é que os morcegos fora do habitat natural vão procurar outros lugares para sobreviver. E muitas vezes o que acontece é que eles vão parar em comunidades indígenas que vivem no meio da floresta. E é importante dizer aqui que essa relação de desmatamento e aumento de raiva em terras indígenas não é uma coisa nova.
eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma reportagem da Agência Universitária de Notícias da USP falando sobre essa relação. Então, só para finalizar essa notícia, a gente gostaria de fazer aqui algumas ressalvas. Primeiro, a gente sabe que a pecuária não é o único fator que contribui para a manutenção dos morcegos e da raiva em humanos, mas é importante a gente falar sobre o papel da pecuária nessa doença, porque muitas vezes ela é desconsiderada nas mídias tradicionais e acaba nem aparecendo em reportagens e ninguém fala sobre o assunto. E a pecuária tem um papel extremamente importante nessa relação entre o desmatamento, entre a manutenção do vírus da raiva dos morcegos, porque a gente só tem essa quantidade enorme de morcegos, porque a gente tem uma quantidade enorme de gado para esses morcegos se alimentarem, e que também esse desmatamento que a própria pecuária causa é que fazem com que os morcegos migrem para regiões onde tem, por exemplo, comunidades indígenas, e essas comunidades indígenas que vão sofrer com, por exemplo, a doença da raiva que aconteceu em Minas Gerais. E se realmente a população vegetariana aumentasse ainda mais? Então, isso seria um exercício mental interessante, porque se a gente começa a aumentar a quantidade de pessoas que não consomem carne no nosso país, consequentemente a quantidade de bovinos que a gente cria na pecuária também vai reduzir. Reduzindo a quantidade de bovinos na pecuária, talvez seja possível utilizar menos solo para a criação desses bovinos, deixar os morcegos em regiões isoladas, onde antes era já o habitat natural deles, que não tinham contato com o ser humano nem com animais. Consequentemente, a população de morcegos também seria reduzida e seria mais fácil da gente controlar o vírus da raiva, tanto nos animais de fazenda como em seres humanos. Olha que incrível! A gente pode deixar os morcegos, que são os reservatórios da raiva, do vírus da raiva, nas cavernas deles, nas florestas deles, e a gente ficaria nos centros mais urbanos, nos centros mais afastados, longe das florestas. E a gente poderia, talvez, controlar muito melhor o vírus da raiva, principalmente o vírus da raiva humana, né? O vírus da raiva que afeta os seres humanos.